Olá, muito boa noite a todos os telespectadores aqui conosco. A paz do Senhor, Pastor Rui Vidigal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nesta noite. Estamos aqui dividindo essa telinha e falando de um assunto tão importante para os dias que nós estamos vivendo. Paz, pastor também. Paz a todos aqueles que nos possam estar a ver ou mais tarde ver e ouvir. Também é um prazer estar aqui consigo. Pastor Rui, todos o conhecem, quase todos das redes sociais, o senhor sempre está aí pregando a palavra de Deus, mas fala um pouquinho quem é o pastor Rui, né? Quantos anos o senhor já serve a Deus? Quantos anos o senhor já está aí nessa caminhada? Que sempre é bom. Eu aprendi, e o senhor deve lembrar do pastor Neves, né? Pastor Neves, que já está na glória. Eu nunca me esqueço de uma frase que ele falou para mim, já no começo da minha caminhada, já lá vão 30 e alguns anos, ele disse: Paulo, a obra de Deus se faz com amor e com sinceridade. Nunca deixa que isso falte na tua vida. Isso ficou gravado no meu coração até hoje e sempre lembro das palavras do pastor Neves. E o senhor, também com a sua experiência, nos diga um pouquinho quem é pastor Rui, para depois estarmos falando então sobre o assunto, né? Os desafios da igreja no momento atual. Pronto, eu converti-me com 20 anos, em 1990, no dia 7 de janeiro, e a partir daí, pronto, comecei esta caminhada. Foi uma conversão mesmo, não é? Não é como hoje em dia que alguns fazem uma oração, mas depois continua tudo na mesma. Mas foi uma conversão. Eu era um jovem, né? Estava na plenitude da minha juventude. Aliás, assim que me converti, ao fim de pouco tempo fui chamado para a tropa. Já fiz a tropa como crente. Mesmo na tropa, quando ficava de fim de semana, ia lá a uma igreja no entroncamento, uma igreja evangélica. E pronto. E depois o que me fez, aliás, o que eu me apaixonei logo foi pela palavra, não é? Na altura não percebia se era esse o dom que ia ter ou não, mas foi a palavra, porque na altura era cassetes, não é? Antes de me converter, eu tinha ido passar férias com o meu antigo sócio e ele andava numa igreja, nem sabia, e ele ouviu no carro comigo 2 pregações em cassete. E eu gostei, achei muito interessante, achei uma maneira diferente de falar a palavra, não é? Eu não ia à igreja católica, mas às vezes na televisão, coisa, percebia como é que era na igreja católica. Sim. E achei uma maneira totalmente diferente. E depois, assim que chegamos de férias, ele convidou-me para ir à igreja e logo nesse fim de semana eu fui e, sem bem perceber ainda o que é que ia fazer, fui lá à frente, entreguei Jesus, fiz aquela oração. Lembro do pastor perguntar o que é que eu queria pedir a Deus. Eu, pronto, não pedi nada naquela hora. Mas depois, quando cheguei a casa, na altura era solteiro ainda, vivia com a minha mãe, mas pronto, fui para o meu quarto e tive aí a minha primeira oração, ou seja, a minha primeira conversa diretamente com Deus, que eu nunca tinha tido. E nessa oração que eu fiz, eu lembro-me mais ou menos as palavras, porque eu disse: Senhor, se é verdade aquilo que aquele pastor estava a pregar, e eu creio que é verdade, porque ele estava a ler a Bíblia, pronto, e eu sempre respeitei a Bíblia, apesar de não conhecer a Bíblia, né? E eu disse: se é verdade, porque naquele dia a pregação foi sobre cura divina. E eu, naquela altura que o pastor perguntou se eu queria alguma coisa, eu não pedi nada, mas eu tinha um problema grave de saúde na altura, que era a epilepsia. Aliás, eu fui sempre muito doente. Eu fui um jovem muito doente. Várias vezes a minha mãe ia de ambulância comigo para Lisboa, com hemorragias e outras doenças. Tive tuberculose, enfim, tive muitos problemas de saúde na minha juventude. E então eu fiz ali o meu primeiro pedido a Deus. Sozinho com Deus, à minha maneira. Lembro de ter dito a Deus: ó Deus, olha, se é verdade que aquele homem falou, ele falou, a Bíblia, eu creio que é verdade. Se realmente já levaste as minhas doenças na cruz do Calvário, então eu não aceito mais esta doença, porque eu estava a tomar medicação diária, né? Tinha que tomar todos os dias uma medicação. Ainda hoje é assim, para quem tem esse problema de saúde. E eu já tinha tentado algumas vezes deixar a medicação, mas dava logo depois um ataque. Já estava mentalizado, tinha que tomar para sempre aquela medicação.
Até hoje não há cura ainda para essa doença. E então eu fiz essa oração a Deus e disse: ó Deus, olha, eu vou confiar em Ti, naquilo que ouvi da palavra que aquele pastor pregou, vou confiar que Tu realmente já levaste as minhas doenças e eu não vou tomar mais a medicação e Tu vais-me curar. E graças a Deus foi o que aconteceu. Glória a Deus. Pronto. E então esse foi o primeiro sinal logo de que Deus é real, né? Na minha vida. Foi e já lá vai fazer 35 anos que isso aconteceu. Nunca mais tive um ataque, nunca mais tive nada. Glória a Deus. Houve uma altura que ainda veio um sintoma, exatamente como estava numa reunião de oração na igreja, e o diabo tentou-me nessa oração, porque eu sabia quando é que ia ter ataques, começavam pela garganta um formigueiro, tinha um sinal sempre antes. E assim tomou o diabo, pôs-me naquele dia, e o hospital era mesmo ao lado da igreja. E veio aquele pensamento de dúvida, não é? De medo, e o diabo a falar: olha, é melhor ir correr já para o hospital, porque ainda dava uns segundozinhos até o ataque dar, não é? Corre já para o hospital porque vais passar vergonha, vais ter aqui um ataque ao pé dentro da igreja, as pessoas a verem-te, vais passar vergonha. Mas eu lembro que naquela hora depois veio outra voz e disse assim: não, tu estás curado e não vais a lado nenhum. Glória a Deus. E graças a Deus depois eu fiquei lá firme, e o que é certo é que passou o sintoma e até hoje, graças a Deus. Eu tenho quase certeza que se eu tivesse cedido naquele dia à dúvida, se calhar não tinha ficado curado mesmo. Pronto, então foi assim, o meu início foi esse, foi logo um milagre que Deus fez. Glória a Deus. Uma doença que ainda hoje é considerada incurável, mas que eu sei que estou curado, né? Porque já passou 30 e tal anos. Os médicos nem recebem o meu sangue, já cheguei para dar sangue, mas depois fazem aquelas perguntas, as doenças que a gente já teve, ou que tem. E aí eles não deixam dar sangue porque dizem que não, epilepsia não tem cura, ou sei não, pronto, tá bom, é aquela conversa deles. Pronto, então foi aí o grande impacto, logo que Deus mostrou que era real, né? E depois a partir daí, pronto, eu apaixonei-me pela palavra. Eu lembro de estar nos cultos, às vezes havia muita canção, e eu de início achava aborrecido, né? Claro que depois com o tempo comecei também a gostar muito dos louvores, né? Mas achava aborrecido, eu queria que viesse o pastor pregar. O desejo da palavra. O desejo da palavra, né? Que bênção. Todos os dias no trabalho, antes de trabalhar, ler a Bíblia. Quer dizer, eu comia a Bíblia mesmo, né? E então, ao fim de 6 meses, também naquela altura houve um grande avivamento aqui em Portugal, foi nos anos 1990. Estava a haver um grande avivamento, as igrejas estavam crescendo muito, não é? Principalmente uma certa igreja, não vale a pena se estar aqui a falar nomes, e era nessa igreja que eu estava, e então o que é certo é que ao fim de 6 meses eu já estava pregando num grupo familiar, não é? Em casa, assim, não é? Por acaso não era numa casa, era numa garagem do nosso trabalho, meu e do meu sócio. Pronto, e então comecei aí a minha primeira experiência como pregador, não é? Claro, uma coisa muito crua, não é? Mas foi assim. E passado então um tempo, não foi muito, tinha 4 anos e tal de crente, foi quando eu fui pastorear a primeira igreja, foi em Castro Verde, fui enviado para Castro Verde, então, para pastorear a minha primeira igreja. E pronto, e depois... A caminhada até o dia de hoje. Pastor Rui, com essa experiência e já vendo no começo que o senhor aceitou Jesus e aquele desejo de ver realmente se aproximar de Deus, a sua oração, e se é verdade e viu o agir de Deus, tudo isso marcou a sua vida até o dia de hoje, está em sua vida. Agora, pastor Rui, desde essa época para cá nós estamos falando sobre o tema a igreja e seus desafios. A igreja, há 30 e alguns anos atrás, não é a igreja que nós temos hoje. A igreja teve uma mudança muito, vamos falar, radical, se podemos usar essa palavra. E a igreja sempre teve os seus desafios, mas uma das coisas, ainda falei esses dias numa das lives, é que os crentes chegavam, dobravam o seu joelho e já eram batizados antes do culto começar. Deus já curava antes do culto começar. Quando o crente buscava Deus, Deus já se manifestava. E hoje, a gente vê realmente que isso está se afastando do seio da igreja, né?
E eu fiquei pensando quando Jesus disse, olha, que no fim dos tempos a fé de muitos, né, o amor de muitos esfriaria. E muitas vezes a gente pensa que o esfriar é numa área, mas geralmente começamos a esfriar com aquilo que devemos buscar, que é a presença do Senhor. O Senhor, durante todos estes anos, e vendo igreja hoje, qual é o desafio maior de igreja na atualidade, no seu ponto de vista? O que é que o Senhor diria para nós hoje? Um desafio grande de igreja, qual seria? Tem vários, mas que o senhor veja um assim. Tem vários. Exato. Assim, eu penso que o principal problema é que hoje o mundo entrou muito dentro da igreja. A igreja contaminou-se muito com o mundo. Uns até por estratégia, né, para ter muita gente na igreja, para atrair jovens também. Só que, pronto, o apóstolo Paulo também dizia, fiz-me tudo para com todos, para alcançar alguns, não é? Mas tudo bem, eu aceito essas estratégias, mas o problema é quando a estratégia depois se torna o dia-a-dia da igreja, não é? Porque uma coisa é fazer uma reunião diferente para atrair jovens, mas depois dos jovens lá estarem na igreja, não é? Eu lembro, por exemplo, hoje em dia há essa coisa de as igrejas terem algumas, né? Já tem essa coisa de ser tudo negro, não é? Tudo escuro. Quando está o louvor a tocar, fecham as luzes, ficam luzes só coloridas, parece como quase um concerto de música aí no mundo, né? E eles dizem isso que é para atrair jovens, tá, pronto. Mas eu lembro que eu era um jovem, como disse há bocado, eu converti-me com 20 anos, e o que me atraiu na igreja não foi isso, porque isso eu tinha no mundo, não é? Eu andava na discoteca nessa altura. Portanto, eu não fui para a igreja também para ser um clube, porque eu até fazia parte de um clube, na altura também até fazia cicloturismo, fazia parte de um clube de CBs, não sei se sabe o que é, Rádio CB, que havia na altura, aqui na cidade de Montijo eu fazia parte até da direção, fazia parte também de fotografia, então eu parecia, como jovem fazia muita coisa, não é? Mas o que me atraiu na igreja foi exatamente a palavra que me tocou, não é? E naquela altura as igrejas não havia nada disso para atrair os jovens. Nada. Nada. Era a mesma palavra que nos cativava, não é? A palavra, os louvores também, claro. Mas, ou seja, um jovem que estava na igreja era mesmo porque, pronto, estava ali por Deus, não é? Hoje, infelizmente, temos muita gente, não só jovens, como outras pessoas que eu percebo que estão na igreja, às vezes porque é agradável. É quase como um clube, aquilo é engraçado, e ali fazem amizades que se calhar não têm. E depois, como há muitas atividades na igreja também, não é? Estão entretidos, não é? E as pregações também que são pregadas hoje não é aquela verdade pura como está na Bíblia, que faz despertar, não é? A pessoa para analisar-se ela própria. Hoje é pregação mais de exaltar até a própria pessoa, enfim. Não sei se quer parar por aqui já. Não, mas isso é bom por os desafios, porque a própria palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos, que será falsificada a palavra. O evangelho não, o evangelho continua sendo o mesmo, porque a própria Bíblia diz que passa ao céu, passa à terra, mas a palavra de Deus não. Mas no final dos tempos, e isso é um desafio que as igrejas devem enfrentar, é trazer de volta a genuína palavra para o seio da igreja. Isso é dizer não um evangelho que massageia ego. Não, está tudo bem, Deus te ama, não preocupa não, Deus vai te dar vitória. E a pessoa continua sempre no seu erro. A pessoa começa cauterizando sua mente, que não tem problema, Deus me ama, e aí é o grave erro que as igrejas estão passando hoje, é que sem dar-se conta, estão se afastando da presença de Deus. É o que a Bíblia diz das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 tinham azeite e 5 não. Então, não podemos deixar, né, que a palavra de Deus ela seja banida das igrejas e que entre um evangelho fácil, um evangelho que hoje nós estamos vendo, é um evangelho terreno,
olha, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um bom trabalho, Deus vai te dar um bom carro, vamos fazer campanha para que tu tenhas a maior Ferrari que acabou de sair agora no final do ano. Deus é poderoso para dar. Gente, Deus deu para nós uma mansão, vale mais que toda a riqueza. E isso hoje as pessoas estão buscando o material e deixando o espiritual. É isso mesmo. Aliás, muita gente está... Pronto, estamos falando agora no meio evangélico, né? Sim. Que é o nosso meio. Já nem falamos dos católicos e outras religiões, mas o meio evangélico, por culpa principalmente dos líderes, claro, espirituais, que realmente, porque eles próprios também se tornam carnais, não é? São líderes que são carnais. E claro, é aquilo que eles vão passar para as pessoas, não é? Já sem falar de mercenários, não é? Porque se aproveitam-se disso para enriquecer e sacar dinheiro ao povo. Infelizmente também há muito disso hoje em dia, não é? Mas pronto, mas as pregações hoje são muito carnais, é muito, como disse, massagear o ego, quando a Bíblia é exatamente o contrário. Nós vemos que a Bíblia é exatamente para nós confrontarmos. Eu nas minhas pregações até falo muito na questão de que nenhum de nós é bom, não é? Jesus falou isso, nenhum de nós é bom. Mas hoje há a tendência de exaltar as pessoas para mostrar que elas são boas, não é? Que elas conseguem fazer bem as coisas. Mas por mais que nós esforcemos, nenhum de nós é bom na realidade. Porque todos nós, o que é certo é que quando nos pisam a sério, a gente perdoa uma, perdoa duas, mas se eu precisar a terceira já não perdoa. Não é? Se alguém nos enganar num negócio, a gente pode perdoar uma vez, duas vezes, à terceira já não vamos dizer, eu não sou tolo, não sou tonto para ser enganado outra vez, não é? E então, quando Jesus falou essas palavras de, por exemplo, perdoar 70 vezes 7 e tudo, ou seja, é coisas que é impossível de nós fazermos. Jesus quis mostrar mesmo que, por mais que nós esforcemos para sermos bons, como Deus é, nós não chegamos lá, não conseguimos. Só mesmo com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós conseguimos ser melhores, não é? É verdade, só com Deus. E o próprio Senhor Jesus falou, ó, sem mim, hoje o que as pessoas pensam é que por eu conhecer um pouco, ou ter um pouco mais de instrução, ou mais um curso daqui, mais um curso ali, sou formado nisso, sou formado naquilo, mas se não for a graça de Deus na vida das pessoas, isso se torna, como o senhor está falando, algo carnal. E as pessoas hoje se fecham nisso aí, eu tenho o estudo, sou doutorado nisso e naquilo, e ficam atrás de um diploma de doutorado, vamos falar assim, mas o que a Bíblia diz é que sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? Para que haja, ou através de nós seja feita alguma coisa, nós temos que estar e viver, não só estar, mas viver aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E bom como o senhor está falando, não existe ninguém. Deus, sim, ele é bom. Agora, se Deus fechar o ar e não houver mais ar no planeta, todos nós morremos. Então, até da respiração, nós devemos agradecer a Deus que muitas pessoas, muitas vezes, nem são gratas ao Senhor. Eu lembro, pastor Rui, que uma jovem deu testemunho do seu pai, uma família multimilionária, o dinheiro não era o problema para essa família, e durante essa pandemia que tivemos agora em 2020, o pai dessa moça multimilionário, ele entrou para o hospital e foi ligado a máquinas para respirar. E ela dizia, meu pai daria toda a sua fortuna para poder voltar a respirar, mas não voltou, acabou por falecer. Então muitas vezes pensa-se que a riqueza, o material financeiro é tudo para o ser humano, mas apenas o ar para respirar foi o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. Então é isso que nós devemos pensar. O Evangelho hoje, um desafio para a igreja, um dos desafios para a igreja é voltar como aquele hino ao primeiro amor. Vamos voltar ao início das coisas, vamos buscar Deus na sua integridade, na sua plenitude, vamos mostrar para nós mesmos que só Deus pode fazer mudança em nossas vidas. Foi isso que ele falou para Jeremias.
não posso fazer convosco, ó casa de Israel, como esse oleiro fez com esse vaso. Então nós precisamos entender que hoje um desafio, eu creio que o maior desafio é nós voltarmos novamente a nossa vida para Deus e dizer: Deus, sou um pecador, preciso do perdão, me ajuda, porque eu não quero ficar de fora, né? Essa é uma realidade. E, pastor Rui, a igreja, eu me lembro, eu sou mais ou menos do mesmo tempo que o senhor, eu me lembro naquele tempo, o culto terminava no domingo, era aqueles cultos fervorosos, era o fervor era diferente, como se diz, um culto abençoado, era diferente aqueles cultos, era uma presença gloriosa, algo que saíamos no domingo, já olhávamos para o relógio, chegasse o próximo culto porque queríamos mais. E hoje a gente vê que os crentes, eles estão se afastando desse poder que há 30 anos havia, e a partir daí foi uma decadência. O que pode ter prejudicado a igreja? Jesus já falou que o mundo entrando na igreja, mas os crentes deixarem de buscar na realidade a Deus como deveriam buscar? O que tem provocado isso, é? A É, pergunta? exatamente. O que é que tem provocado, se eu ver na sua trajetória, vendo os passos da igreja desde essa para cá, a igreja se afastou porque o povo deixou de buscar a Deus, esfriou um pouquinho. Qual é o... Eu penso, para já há uma coisa a nível espiritual que está escrito que iria acontecer. Pronto, não podemos mudar, não é? Exatamente. Estamos realmente nos últimos tempos. E uma das profecias é a heresia dos últimos tempos, o amor, o egoísmo das pessoas, não é? Portanto, de amar elas próprias e não amar o próximo. E quem não ama o próximo, amar a Deus também será mais difícil. E até Jesus perguntou: será que quando eu voltar vou achar fé na terra? Ele não perguntou se vai achar pessoas na igreja. Ele perguntou se vai achar fé. Exatamente. Não é? Porque uma coisa é, as igrejas estão cheias de pessoas e às vezes julgam que é muito bom ter igreja cheia. É bom ter igreja cheia. Até com jovens também, claro. Mas o problema é se estão convertidos mesmo. A igreja está cheia de pessoas, mas elas estão convertidas. Eu creio que uma parte grande da culpa é de quem prega, não é? De quem prega. Porque os pregadores, infelizmente, ou os pastores de igrejas, começaram a olhar mais, talvez, para a parte também financeira, para o lucro, em ter a igreja cheia de pessoas. Quanto mais pessoas, há a tendência de haver mais oferta, mais coleta, não é? E começaram a deixar de pregar certas verdades que incomoda, que faz comichão nos ouvidos, porque a Bíblia também diz isso, não é? Nos últimos tempos a verdade vai fazer muita comichão, não é? E hoje vê-se que, por exemplo, nas igrejas há assuntos que hoje são tabus, já não se fala do aborto, já não se fala da homossexualidade, esses dois temas praticamente já não há pregador que toque nesse tema, não é? Porque tem medo de perder fiéis, mas não devia ter medo de perder, porque a igreja é de Deus, não é nossa, e Deus é que cuida da igreja, e se nós temos chamada de Deus, Deus vai cuidar de nós também. Portanto, não há que ter medo de falar as verdades. Eu acho que foi isso, a igreja deixou de pregar a verdade. Prega um pouquinho da verdade, mas não a verdade total, né, como está na Bíblia. E depois hoje vemos muita pregação motivacional. É quase igual àqueles que vemos na internet, né, ou em livros, pessoas que até não são crentes, alguns que até foram crentes, aprenderam alguma coisa na altura de crentes, e hoje estão usando isso para o mundo, não é? Mas que concentra o quê? Concentra a pessoa no ego, não é? Não, tu és capaz, tu vais conseguir, se te esforçares, se batalhares, se lutares, tu vais conseguir. Então as coisas, as pregações é muito à base disso também, não é? Ou seja, falam em Deus, mas dá a ideia de que nós, se nos esforçarmos, se fizermos assim, fizermos assado, as coisas vão acontecer e vamos conquistar e vamos ganhar. Quando a Bíblia nos mostra que a nossa vida deve estar todos os dias na mão de Deus. Até também há uma palavra que Jesus falou daquele rico que fazia planos, estava ganhando muito, os celeiros estavam cheios, estava fazendo planos.
eu vou fazer celeiros maiores. E depois Deus disse, louco, és um louco, porque esta noite, olha, vou-te pedir a tua alma e agora, esses projetos, esses sonhos, tudo Como é isso que vai fica? ficar para cá. E é assim, eu penso que nós, claro, nós não podemos ter nenhum projeto, não vamos idealizar nada, não é isso, mas qualquer projeto que façamos, temos de ter sempre em mente que, para já eu aprendi com os anos, pastor, que o que é viver pela fé. As pessoas julgam que viver pela fé é fazer uma oração, ou então alguém ora por mim, eu acredito, ou então confessar positivo, falar positivo, pronto, e acham que isso é viver pela fé. Mas viver pela fé é exatamente crer todos os dias da nossa vida de que Deus está no controle da nossa vida, que Ele é Pai, que Ele é o melhor Pai do mundo, o melhor Pai de qualquer Pai carnal. Melhor do que os nossos pais, Deus cuida de nós. Uhum. Então, quando nós temos essa confiança, se eu for fazer algo, coloco nas mãos de Deus. E se a coisa não der certo, eu não vou ficar zangado, não vou ficar zangado com Deus, não vou ficar ali não vou falar positivo, que assim vou conseguir. Nada disso. Se não dá certo, é porque Deus não permitiu. Isto é viver pela fé. E às vezes há coisas que eu até, Deus sabe que eu gosto, mas às vezes eu nem luto, nem busco, nem faço nada para alcançar. E no entanto, Deus dá. É curioso. Uhum. E isso, eu penso que isso é que é viver na fé. É, para já acreditar na palavra de Deus, tudo o que Deus fala é verdade. Pronto. E depois é descansar em Deus. Problemas que vêm, claro, todos nós temos problemas. Mas por maior que seja o problema, pastor, sabe, uma das maiores riquezas que Deus me deu não foi a cura, não foi até a nível material, Deus foi-me acrescentando algumas coisas, mas foi a paz interior, sabe? Todas as noites dormir em paz, independentemente dos problemas que aparecem. Sempre vou para a cama e durmo em paz. Glória a Deus. E isso é uma riqueza tremenda. Eu lembro do Michael Jackson, né? Sim. Aquele homem morreu, morreu por causa de uma droga, foi forte demais, né? Que o médico dava a ele todas as noites para ele conseguir dormir. Uhum. Ou seja, a droga era anestesia, ele tinha que ser anestesiado para conseguir dormir. Veja o estado espiritual que aquela pessoa não estava. Aquela pessoa não tinha paz, não tinha, apesar de ser muito rico, muito famoso, não tinha paz interior, não conseguia sequer dormir. Então, é uma riqueza tremenda isso, dormir em paz, ter paz, apesar dos problemas, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Acho que isso é maravilhoso. E, sabe, e quando Deus vê que nós temos esta fé, que é uma fé que parece que é uma coisa muito, muito do dia a dia, muito normal, mas a fé é exatamente isso, a fé é uma coisa normal, devia de ser normal, não é? Porque o justo viverá pela fé, o justo vive pela fé. E a fé não é só eu fazer uma oração, ou pensar positivo, ou confessar todos os dias. As pessoas confundem essas coisas, não é? E acham que isso é que é ter fé. Mas cá dentro eu fazia tudo isso, mas cá no interior, de vez em quando, eu duvidar. De vez em quando eu pensar, mas então, Deus, o que é? Não é? Mas quando eu penso que isso está faltando muito nas igrejas, e essa pregação de uma fé que é confiar em Deus, confiar que Deus está cuidando de nós todos os dias, Deus sabe tudo o que se passa na nossa vida, Deus sabe tudo melhor que ninguém. Sabe o que vai acontecer amanhã. Já sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso é que Jesus falou, não fiquem preocupados com o dia da manhã, basta a cada dia o seu mal. Está lá em Mateus 6, né? 34, nesse caso, versículo 34. Porque basta cada dia o seu mal. O mal vai aparecer, mas Deus não está connosco. Se Deus está connosco, também o mal Deus vai dissipar esse mal e a bênção vai vencer. Eu acredito, porque uma das coisas que hoje está faltando é precisamente, eu acredito, a fé. Mas que a fé, o que eu estou falando da fé é realmente nos momentos mais difíceis. Nós vimos isso em Jó, né? A aflição de Jó, a prova de Jó, e Jó nunca perdeu
nessa fé em Deus e o acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas. Hoje o que nós estamos vendo é realmente a igreja ela se afastou um pouco dessa fé. Que fé é essa? É realmente a fé nas maiores dificuldades, crer que o controle ainda está nas mãos de Deus. E hoje o que acontece? O diabo precisamente, ele quer que as pessoas percam essa fé, né? E essa fé fica uma fé natural, né? Jesus quer que a nossa fé se exercite, né? O Senhor falou isso em cada dia, crer. Aquele leproso chega perto do Senhor e diz assim, Senhor, se prostra, diz a Bíblia, diante do Senhor, diz, olha, se tu queres, tu podes me curar, né? E Deus olha para ele, Jesus olha para ele e diz, eu quero, e ele foi curado, né? Ali naquele momento. Então, o que é essa fé que Deus quer? A dependência total de Deus. E o que é que o diabo quer? O diabo quer, e tem feito isso ao longo de vários anos, tem preparado, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa porque ele sabe que antes que Jesus volte para arrebatar a igreja, existe o cumprimento da palavra de Deus. Então ele sabe na hora certa em que Jesus mais ou menos virá buscar a sua igreja, né? Porque ele sabe que isso vai acontecer. Então ele sabe que tem muito tempo e ele trabalha pautadamente para poder alcançar o máximo da presença de Deus para levar para o inferno. E como é que ele faz? Ora, uma pessoa que tem a fé que nós estamos falando, ela jamais vai se afastar de Deus. Por quê? Porque ela crê pela fé que Deus a protege e guarda. Mas, agora, quando o diabo consegue minar a vida de uma pessoa, principalmente a sua consciência, que é a batalha, o campo de batalha que nós temos, em que ele cauteriza a nossa mente, a nossa fé começa sendo uma fé não em Cristo, não na palavra, mas uma fé em nós mesmos. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, e é isso que está chegando mensagens dessa forma. O que é que vai acontecer? Jamais chega a apostasia sem um esfriamento. Então, para que a apostasia chegue, é preciso esfriar. E o que é que o diabo faz? O esfriamento, ele vai esfriando hoje, amanhã, e depois ele vai tirar essa fé que diz a Bíblia que é o escudo contra os dados inflamados de Satanás, e quando essa fé é uma fé que se torna uma fé natural, né? A pessoa diz, eu tenho fé, mas ela não crê em Deus nas horas da dificuldade. Eu sei que o meu Senhor vai me dar vitória, e falta. Então ela fica frágil, e nessa fragilidade ela abre espaços no mundo espiritual em sua vida em que o diabo tem o acesso. Então, hoje, um desafio para a igreja, não só buscar ou voltar à palavra, mas dar lugar no coração para que essa fé, que a Bíblia diz que vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Mensagens eloquentes, mensagens que massageiam o nosso ego, de maneira alguma. A minha fé, a fé de todos nós, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem dias, eu estava na terça-feira agora num culto familiar aqui, que a igreja faz, e eu até citei que nós fechamos a Bíblia e dizemos, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero uma palavra, fala comigo. E quando abre, e aquele versículo, porque olhas tu para o cisco do teu irmão, do olho do teu irmão, tem tu uma trave no teu. Senhor, isso não. Nós não queremos ver o nosso erro. Nós não queremos ver a nossa falha. Então a nossa fé é isso, é reconhecer primeiramente em nós quem nós somos, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, e viver realmente segundo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus não for pregada, desculpa, a fé que nós temos não é uma fé viva. Mas se a palavra é pregada, como o senhor está falando, a palavra genuína, ela produz em nós essa fé. É isso. O problema é que, para já, as pessoas não leem a Bíblia, não é? Em casa, não é? Muito raro. Como eu disse, quando eu me converti, eu não conhecia nada da Bíblia. Por isso, eu tive necessidade de ler. Eu queria conhecer a Bíblia, Hoje, qual é a pessoa que se converte e faz isso? Raramente, não é? E depois, mesmo que a gente não entenda, não é? Eu hoje entendo muito melhor a Bíblia do que nessa altura quando eu li tudo seguido e queria ler, conhecer. Mas lá está, o ler é importante. Claro que depois precisamos do Espírito Santo para nos fazer entender. E os próprios pregadores,
Hoje nas igrejas, o que é que acontece na maior parte das vezes? Abre-se um versículo da Bíblia no início do culto, da pregação, leem aquele versículo, um ou dois, e depois a pregação já não tem nada a ver com a Bíblia, é contar histórias, alguns até são famosos por fazer rir o povo, né? Que parece stand-up, na verdade, e as pessoas vão lá porque sabem que vão rir, não é? Não vão lá pela palavra, vão lá porque vão rir. Aliás, a palavra de Deus normalmente, quando se ouve a verdade de Deus, não dá muito para rir. Às vezes pode dar é para chorar, não para rir, não é? Mas as pessoas, pronto, isso são técnicas humanas para exatamente pôr o povo bem disposto. E o que é certo é que não é o povo bem disposto que vai entrar no céu, mas sim o povo convertido. Não é por ser bem disposto que vai entrar no céu, não é? O povo lavado pelo sangue do Cordeiro. E é isso que eu estava falando a fé só vem por ouvir a palavra. Ora, se as pessoas não leem a Bíblia, quando vão à igreja, as pregações hoje até às vezes já demoram só meia hora, não é? Não há tempo para tudo, há tempo para montes de canções, há tempo para a irmãzinha ir também fazer isto, há tempo para fazer um teatro, há tempo para tudo, mas depois a palavra não tem tempo. E mesmo assim, o pouco tempo que vai a palavra é às vezes um aperitivo só, né? Ora, se nós formos a um restaurante só comemos o aperitivo, vamos ter ficamos com fome mesmo, né? Exatamente, ficamos com fome. Por isso é que o povo não está alimentado, por isso é que não há fé. Porquê que hoje há menos milagres? Será que Deus tem menos poder hoje? Não. Não é tanta fé. Exatamente porque o povo não é bem alimentado. No meu tempo, quando eu me converti, eu fui logo curado e tive esse milagre e outros, mas esse foi o primeiro e principal logo. Mas não fui só eu. Naquele tempo, a gente via montes de pessoas a serem curadas, a acontecer coisas tremendas. Porque havia essa fé. Havia essa fé. Hoje não. Hoje o que há, às vezes, infelizmente, até às vezes, testemunhos falsos, há coisas compradas, até, enfim. Há um mundo obscuro um bocado a acontecer até dentro das igrejas hoje, não é? Há testemunhos comprados, há coisas inventadas. Mas é o que a Bíblia diz que isso é o tempo final, o tempo de enganadores, estão vivendo esse tempo. Só que a Bíblia é tão linda, a palavra de Deus é algo que hoje nós entendemos um pouco realmente da palavra, nós não entendemos a profundidade da palavra, porque ela se renova a cada dia. Hoje nós lemos, ela nos faz entender algo que Deus quer que nós entendamos, amanhã vamos ler a nossa mente, e meu Deus, como é que ontem ali não consegui ver isso, eu estou vendo, e assim vai diariamente, dia após dia. Agora, uma das coisas que está acontecendo, e isso a igreja deve tomar atenção, é que ninguém pode estar na verdade sem amar a verdade. E nós não darmos ouvidos a Deus, não darmos ouvidos à palavra, como é que nós vamos viver essa palavra? Não posso. Ninguém pode viver a palavra de Deus sem dar ouvidos a elas. Eu vou lá, eu posso citar, né, aquele que habita no esconderijo, a sombra do homem potente descansará, mas depois eu não confio naquilo que eu acabei de citar ou naquilo que eu estou lendo. Então, como Davi, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas por que é que está acontecendo isso na minha vida? Eu tenho que crer. Porque se alguma coisa não está correndo do meu jeito, Deus quer me ensinar algo para que eu entenda o porquê de tudo isso, né? Então, hoje, o grave erro, e isso é verdade, pastor Rui, é o povo não conhecer as Escrituras, né? O povo não conhecendo as Escrituras, como diz o profeta Amós, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o que é que acontece? Hoje o inimigo quer que nós nos afastemos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, quer que nós não escutemos, né, o ensino da palavra. Eu me lembro antigamente dos cultos de ensino, que eram os cultos tutano, aqueles cultos em que o pastor batia, mas batia com misericórdia, mas doía mesmo. A gente dizia, Senhor, muito obrigado. Olha, eu estava errando aqui, mas o Senhor hoje usou o pastor para falar e eu vou daqui sem diferente. E a pessoa mudava. Mas hoje, vão para o culto de ensino, vão 2 ou 3, porque é ensino.
Não, isso vai contra, não, eu quero mais coisa. E se vê lá um profeta que vê uma chave, vê lá um profeta que vê um gafanhoto, vê lá um profeta que vê um mosquito, vê lá um profeta, a pessoa, uau, um mosquito. E isso o que é o inimigo vai fazendo com que as pessoas se afastem da Bíblia Sagrada. E quando Jesus voltar, como é que vai ficar? Falta o azeite, falta o Espírito Santo na vida das pessoas. Então, um dos desafios que eu acredito, pastor Rui, hoje é trazer de volta aquilo que se afastou de nós. Por quê? Porque nós fizemos com que o Espírito Santo se entristecesse e ele se ausentou, porque não pode compactuar com o pecado, com o erro, com a transgressão, com a desobediência a Deus. Deus não gosta disso. Então, o Espírito Santo, eu acredito, pastor Rui, que nesse momento da fase da igreja, o Espírito Santo está gemendo para que as vidas entendam que ele quer abençoar, mas o pecado do povo está impedindo o agir de Deus na vida deles. Eu acredito. A questão do Espírito Santo é assim, eu entendo que o Espírito Santo, o problema é que as pessoas não têm o Espírito Santo, pastor. Elas estão convencidas que têm. Porque lá está, às vezes por mau ensino, hoje até há aqueles ensinos de 7 passos ou 12 passos para receber o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo recebe-se, se a pessoa for convertida, ela já recebe o Espírito Santo. Ela é de Deus. Ela é selada, se é que é convertida. E depois o Espírito Santo é que nos vai ajudar. Eu lembro-me, voltando aos meus 20 anos quando me converti, pronto, eu não era assim um jovem mundano e tal, mas pronto, mas lembro-me de haver certas coisas, por exemplo, eu até conheci depois a minha namorada, na altura, portanto, na igreja, e eu lembro de nós, não é, iniciámos logo relação sexual e tudo, não sei o quê, e não foi ninguém que chegou ao pé de mim, nem pastor, nem nada, também ele se calhar nem sabia, mas ninguém chegou ao pé de mim e disse, isso é pecado, não podes fazer. Não, foi o próprio Espírito Santo que mostrou que não era certo. Não era errado. E então nós conversamos e decidimos, ok, pronto, vamos esperar até o dia do casamento. E como isso, por exemplo, eu nunca mais fui só mais uma vez à discoteca, o que é, mas já não me senti bem. Ou seja, não foi preciso ninguém dizer, isso é mau, ir à discoteca, não. Uhum. Ou seja, eu creio que quando nós temos mesmo o Espírito Santo, ele nos inquieta. É a presença de Deus em nós. Exatamente. Então não há ligação entre a luz e as trevas. Se nós vamos por um caminho errado, nós já não nos vamos sentir bem. Não é? Eu sei de pessoas que às vezes fumavam, eu, graças a Deus, não tive esse vício, mas eu conheci pessoas que fumavam, quando se converteram ou entregaram a vida a Jesus, enfim, tiveram um grande esforço, uma grande luta e alguns nunca conseguiram deixar o tabaco. E conheço outros que largaram de um dia para o outro. Não é? Porquê? Porque eles eram mais fortes, mais valentes, mais convictos? Não. Porque esses sim tinham o Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda-nos a afastar. Ele muda o nosso pensamento, ele dá-nos a força que necessitamos para abandonar o pecado. Os projetos que eu tinha de jovem, eu tinha vários projetos para a minha vida, não sei o quê. Quando eu me converti, achei que tudo, como diz o apóstolo Paulo, como esteiro. Já não quero fazer isto. Eu agora quero, Deus, eu quero as coisas de Deus. Entende? Pronto, agora vou dar aqui um exemplo, pode não ser um bom exemplo, mas não estou arrependido do que fiz. Por exemplo, eu na altura trabalhava e estudava à noite, e eu desisti de estudar à noite, já estava há 5 anos a estudar, não acabei o curso, estava fazendo um curso, não acabei, desisti, porquê? Porque para poder estar nos grupos familiares, para poder ir ao culto sexta-feira à noite, e então, se fosse à escola, não podia estar, não é? E então eu larguei tudo isso por causa daquele amor às coisas de Deus. Exatamente. E o que é certo é que nada disso me fez falta. O Espírito Santo me ensinou profissionalmente, e olha, e graças a Deus a minha vida financeira foi se estabilizando sempre, sem necessidade nenhuma de ter um curso completo ou de ter até faculdade. Não tenho faculdade, e sei de pessoas que têm faculdade e hoje estão muito piores do que eu. Pronto, e então lá está, Deus cuida de nós. Quando nós nos entregamos a Ele,
Deus vai cuidar da nossa vida também, Deus cuida da nossa vida, não é? É Não há verdade. hipótese. É verdade, pastor Rui, eu me lembro agora falando, quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa que fumava, e na minha chegada na Suíça, fora de Portugal, outra língua, foi algo que emocionalmente, eu não conhecia Jesus ainda, emocionalmente mexeu muito comigo, né? Fora das amizades que nós tínhamos, fora da família. Então foi uma pessoa que eu já fumava e eu comecei fumando mais. Eu chegava a fumar 4 maços de tabaco por dia, e quando chegava ao final de semana eu fumava 5 maços, entrava pela bebida de cerveja e tal, por aí. O que acontece? Quando Cristo se apresenta a mim, eu nunca mais me esqueço, isso marcou a minha vida. Eu estava limpando uma grande nave com uma máquina que chama-se em alemão a fresa. O que é uma fresa? Ela é uma máquina que limpa o chão por 40 centímetros com os dentes, vai para lá, volta para cá. Eu andava com isso, com os auscultadores grandes, ou por causa do barulho, e eu vi chamar pelo meu nome, assim, bem no fundo de um túnel, e essa voz foi se aproximando, ficou do meu lado. E ali do meu lado foi quando eu senti, e na minha consciência, Jesus estava ali. E eu disse, o Senhor está aqui. E toda a minha vida passou na minha frente, inclusive eu era jovem, tinha 6 anos aproximadamente, o meu irmão tinha 3, e nós no São Martinho do Porto, era a praia que nós íamos desde pequeno, foi a nossa praia de sempre, e eu vi um homem saindo com um fato mergulhador. Olha, nossa, 6 anos de idade. Eu fui lá, o homem colocou o fato, eu fui, roubei o fato e coloquei do outro lado, debaixo da areia, que eu queria ser um mergulhador, com 6 anos. O fato eu cabia 5 vezes, ou 6 vezes, mas foi uma coisa que fez de criança inocente, que a gente não pensou. Nisso até o Senhor me trouxe na mente, disso aí. Então, eu ali aceitei a Cristo e eu fumava. Eu fiz muita aposta para deixar de fumar, nunca deixei de fumar. E naquele dia eu tinha 2 cigarros, quando aquilo aconteceu, eu estava fumando, tinha um cigarro mais dentro do maço de cigarros. Eu não fumei mais até chegar ao hora do almoço, fui almoçar, aquilo ali, dentro, o Espírito Santo já dentro, trabalhando dentro de mim, e quando eu acabei de comer, eu tinha um cigarro, agarrei no maço de cigarro, disse, Jesus, só tenho um cigarro, deixa eu fumar esse cigarro, eu não fumo mais. Olha a nossa inocência. E eu agarrei, peguei um maço de cigarro, fumei o cigarro e não fumei toda a tarde. Eu fiquei contente, agora eu tenho Jesus, agora vou deixar de fumar. Quando chegou no final do dia, depois do jantar, vi aquela voz que começou a falar, e vai assim, agora nem é bem um cigarrinho, e eu fiz, não, mas eu disse que ia deixar de fumar. Mas olha, vamos fazer assim, olha só o que o inimigo faz. Em vez de fumar Marlboro, que é muito forte, compra um Philips Morris, que é mais fraco, e tu vai deixando de fumar pouco a pouco. E eu caí nessa, fui lá do lado, comprei um maço de cigarros, comprei os que eu tinha deitado fora, tirei o cigarro, e quando vou meter o cigarro para acender, aquela voz que tinha falado, Jesus falou comigo, não fumes. Então em todo o quarteirão, aquela voz foi a minha experiência espiritual entre a voz de Deus e a voz do inimigo. E quando chegou, onde tudo começou, eu disse, Jesus, eu não tenho força, mas eu creio que o Senhor me dá força para eu deixar de fumar. Cheguei em casa, coloquei um maço de cigarro em cima do guarda-roupa, o cigarro que eu tinha tirado do lado e o esquerdo do lado, e deitei e olhei para aquilo e disse, Jesus, nunca mais eu vou fumar. E passou-se um dia, 2, 3, 4, quando ao 5º dia, o meu chefe, ele comia os cigarros. O diabo queria que eu voltasse, mas eu disse não. Cada dia que eu chegava e disse, Jesus, muito obrigado pela vitória. E já lá vai, desde que aceitei Jesus, até hoje que nunca mais fumei. Então, quem é que faz isso? É o Espírito Santo na vida da pessoa. É o que o senhor está falando. Se a pessoa se converte realmente, o Espírito Santo dá força para nós conseguirmos ultrapassar essa dificuldade. Eu falei do cigarro, pode falar das pessoas que se prostituem, pode falar das pessoas que roubam, pode falar do que for. Se você realmente entregou sua vida para Deus e disse, Deus, agora eu quero mudar, pode ter a certeza e pode fazer a experiência disso. O Espírito Santo te capacitará para você abandonar o seu pecado ou sua transgressão. E foi isso que aconteceu. E hoje é isso que está faltando na igreja. Esse é um desafio. O que está faltando na igreja é a entrega total das vidas para Deus. Por quê? Porque se eu entrego total, eu tenho que deixar de fazer o erro que eu fazia. Se eu me entrego total, eu tenho que deixar de me prostituir como eu prostituía. Se eu me entregar total, eu tenho que deixar de roubar como eu roubava. Se eu tiver que entregar total, eu tenho que deixar de fumar porque não posso fumar, não posso beber, não posso... Então, por isso é que as pessoas hoje não se entregam.
E o diabo acorrenta essas pessoas dessa forma. E aí nós perdemos. Eu digo nós, as pessoas que estão dessa forma, perdem. Por quê? Porque nunca experimentarão a glória de Deus na sua vida por completo. Então, uma das coisas que a igreja deve ter em desafio é a coragem de dizer, eu estou errado, eu preciso de voltar para Deus. Deus, lá em 2 Crônicas, fala que quando o povo estava se afastando, Deus falou, olha, se eu fechar os céus, se não houver chuva, se mandar gafanhotos, mas, olha, se eu fizer isso, eu vou fazer isso, isso vai acontecer, mas se o meu povo, olha só, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração, então eu ouvirei, eu sararei a sua terra. Quer dizer que a terra vai produzir. Então, só podemos alcançar de Deus quando nós voltarmos para Deus e deixar os maus caminhos que nós trilhamos. Então, hoje o que está acontecendo é que a igreja começou um caminho e esse caminho está levando a igreja a se afastar de Deus. E temos que voltar. E podem perguntar, mas a igreja não, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela permanece intacta. Ela está, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, está dentro das igrejas. Dentro das igrejas vai sair a noiva do Cordeiro. Agora, você é noiva ou você é a igreja? Isso é que nós temos que pensar. Porque a igreja precisa de muitos desafios. E uma delas, nesse tempo, é ficar irrepreensível. A igreja não pode ser repreendida porque ela é irrepreensível. E para ser irrepreensível, nós devemos estar dentro da palavra de Deus. Então tem muitos desafios pela frente. E o desafio que nós queremos lançar, né, para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, os que vão vendo posteriormente, conheça primeiro o fruto daquele que está te ensinando. É importante. Se você vê que ele fala de Deus, mas a vida dele está completamente fora de Deus, foge. Escapa pela tua vida, porque você irá perecer. Agora, se aquele que está te ajudando, te pastoreando, você olha e vê a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é na vida dessa pessoa, então diga, eu quero estar perto dessa pessoa. Ela vai me levar mais perto do Senhor. Ela vai me chegar mais perto do Senhor. Sabe quem é seu amigo? Seu amigo não é aquele que vê você no erro, bate nas suas costas e diz, você é bom, Deus é contigo. Isso não é seu amigo. Seu amigo é dizer, olha, meu amigo, esse caminho vai te levar para o inferno. Para, retrocede, não entra por aí, tu vai perecer. Ainda que ele não te ouça, mas amigo é esse, é o que mostra para o seu amigo que o caminho que ele está indo está errado. Então, desafio, volta ao primeiro amor que ainda é tempo. Deus pode fazer um grande milagre na nação portuguesa. Pode. Mas somos nós que vamos provocar esse milagre. Somos nós que vamos provocar esse avivamento. Deus, ele já determinou. Agora somos nós que temos que provocar o avivamento. E como eu provoco o avivamento? Voltando para o centro da vontade de Deus. Pode ter certeza que você vai virar uma tocha de fogo e vai ter avivamento. Pastor Rui, que Deus abençoe o nosso Portugal, Deus abençoe o Senhor, continue guardando sua vida, continua sendo esse pastor pregando a verdade, queiram ou não queiram, ouçam ou deixem de ouvir, a Bíblia diz que nós devemos pregar a verdade. Podem nos chamar quadrados, podem nos chamar antepassados, não interessa, a palavra de Deus continua sendo a mesma. O que é pecado no passado é pecado no presente. Muitos dizem, não estamos mais baixo da lei. Não, se tivesse baixo da lei, quando você errasse, você morreria. A lei dizia assim. Mas então
tínhamos que sacrificar um cordeiro, não é? É. Ou então, hoje não estamos mais na lei, estamos na graça, mas a graça, o próprio Senhor Jesus, diz àquela mulher, quando foi apanhada no ato de adultério, salvaram os homens, salvaram a mulher, disse, olha, na lei de Moisés, está escrito que ela deve ser apedrejada até a morte. Que dizes tu, graça? E Jesus disse, olha, dentre vós que não tenha pecado, atira a primeira pedra. O que é que ele quer dizer? Olha, dentre vós, aquele que não tiver igual a ela, seja o primeiro a atirar. Ninguém atirou. Jesus também disse, olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Tampouco eu te acuso. Porém, vai e não peques mais. A graça é isso, é não morrer pelo ato, mas Jesus disse, olha, vai e não cometas mais o erro que tu cometeste. Isso é graça. Então não posso viver de qualquer maneira e naquele meu dia Deus vai me arrebatar porque Deus é amor, porque Deus me ama, porque Ele morreu na cruz por mim, eu posso fazer a bagunça que eu quiser, Deus vai me levar. Não vai nada. Esqueça isso, não vai. A Bíblia diz assim, olha, nada entrará no céu que venha a contaminar o céu. Ora, se a sua vida está contaminada, você não entra no céu. Mas Jesus está de braços abertos para dizer, olha, eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua vida e você vai ter uma vida diferente. E se você quer, essa é a vontade de Deus. Só a palavra pode transformar as nossas vidas. Correto? É a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, eu conheci a verdade e estou liberto. Não é bem assim não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheço a verdade, mas eu não a pratico, então Jesus não pode libertar porque eu não pratico a verdade. Mas quando eu leio e pratico a verdade, Ele me liberta. É por isso que nós ouvimos o testemunho da parte do pastor Rui, né, quando ele tinha a doença, foi curado. Por quê? Porque houve realmente uma mudança. Houve realmente um libertar de Cristo, porque olhou e viu a sinceridade da palavra, eu quero. E é isso, quando nós vivemos a palavra, desejamos a palavra, ainda que nos doa, ainda que passamos sofrimento, mas estamos vivendo a palavra, pode ter certeza, Cristo nos liberta e nos livra de todo mal, de todo perigo. Então, o desafio de hoje, nesse encontro aqui, é volta ao primeiro amor, viva a palavra de Deus, porque você vai ser transformado pelo poder da mesma. Alguma coisa a acrescentar, pastor Rui? Fica à vontade. É isso, falou tudo certo. Isso o principal onde está, é o Espírito Santo, pronto. E o Espírito Santo é o penhor da salvação. O problema das pessoas que pensam, aquilo que o pastor falou de eu agora posso, na graça posso fazer tudo o que quero, errar, porque não há problema nenhum. Essa pessoa que pensa assim é uma prova que não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo nunca vai pensar assim, não é? Então essa pessoa não está ainda convertida, ela está convencida que está salva, mas ela não está ainda convertida. Porque quem está mesmo convertido, o Espírito Santo não nos leva para o pecado. O Espírito Santo nos afasta do pecado naturalmente. Naturalmente. É verdade, e espero que tenha sido um momento agradável para todos que estão nos vendo, os que vão vendo depois. Pastor Rui, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, né? Sempre, eu é que agradeço também. E sempre os que estão aqui conosco, procura também no Facebook, né? Você vai encontrar o Rui. Como é que está no seu Facebook? É Rui Vidigal. Rui Vidigal somente, procura aí, já está vendo aqui a cara do pastor Rui, sempre ele está também fazendo umas lives, falando da palavra de Deus, e você vai aprender, né? Escute realmente pessoas que pregam a verdade, a palavra que vai de encontro ou vai contra os nossos desejos carnais. Se essa palavra que é pregada vai contra os seus desejos carnais e te confronta, então essa é a palavra genuína de Cristo.
Agora, se é uma mensagem que vai a favor da tua concupiscências, do desejo carnal, das coisas desta terra, essa não é a mensagem de Deus, não. Essa é uma mensagem terrena e diabólica, como diz a palavra de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Se você está ouvindo, continua ouvindo, e vai chegar naquele grande dia e você vai ser arrebatado para se encontrar com o seu Senhor nos ares. Pastor Rui, muito obrigado. Bom continuação aí de uma noite já, bom descanso, e quem sabe noutra oportunidade nós teremos aí juntos novamente falando, quem sabe dos desafios, outro assunto que nós possamos estar a vir falar. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado também, e obrigado a todos aqueles também que assistiram ou que vão assistir. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Okay. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima live aqui, né, com o tema A Igreja e seus desafios. Fiquem com Deus.